Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 16, Capítulo 727. Senhoras, senhores e Pokémons, dou-lhes as boas-vindas ao segundo dia da competição. No momento restam 4 treinadores e está basicamente a semifinal da competição. Agora prosseguiremos para escolher os treinadores para a batalha. Peço ao Sr. Goodman que venha aqui e faça as honras, disse Joseph. Por fim, a sequência da batalha foi assim. Cynthia contra Krishna. Axel contra Susan. A primeira batalha foi entre Cynthia e Krishna. Até Axel não tinha confiança de que Krishna venceria. Cynthia era de uma liga completamente diferente. Axel sabia porque tinha lutado com ela. Krishna, não se preocupe. Mesmo se você perder, ninguém vai tirar sarro de você. Você só tem que fazer o seu melhor, disse Lance dando tapinhas em suas costas. A batalha nem começou e você acha que eu vou perder? Perguntou Krishna. Sim. Krishna nem queria mais falar com Lance. Ele foi direto para o estádio e se preparou para a batalha. Krishna chamou seus Pokémon e Cynthia chamou os dela. Que a batalha comece. A batalha terminou em 4 minutos e meio. Era muito tempo para um Pokémon de classificação comum. Não que ele tenha perdido tão facilmente. Ele deu trabalho para ela, mas Cynthia saiu vitoriosa no final. Krishna chegou ao local da reunião com um olhar triste. Ei, não se preocupe. Cynthia é a melhor das melhores. Ela é como Axel. Você realmente acha que pode vencer Axel? Perguntou Lance tentando deixá-lo confortável. Axel é muito melhor que Cynthia. Você realmente acha isso? Perguntou Lance. Claro, é por isso que me juntei a ele. A discussão continuou e continuou enquanto Axel se preparava para lutar contra Susan. Axel ia apenas aproveitar o momento agora. Axel entrou no estádio com passos pesados. Alguns dos treinadores o aplaudiram enquanto alguns mais velhos acenaram com a cabeça em aprovação. Axel era um dos treinadores mais promissores desta geração e ele havia trabalhado duro para isso. Olhando para a expressão de todas aquelas pessoas, ele sentiu que havia conquistado algo, mas sabia que não seria o suficiente. Susan chegou na outra ponta. Susan era uma das que zombavam do sequestro dele. O Arthur Tlo podia dizer claramente que Axel queria dar uma lição nesse garoto e ele estava pronto para isso. Chamem seus Pokémons, disse o árbitro. Saia, Lyron, gritou Susan. O Arthur Tlo, venha para frente, disse Axel. Essa foi uma das razões pelas quais Susan estava no top 4. Lyron era um Pokémon do tipo aço e sua defesa era muito alta. No entanto, sua defesa especial não era tão boa. O Pokémon era perfeito para o Arthur Tlo, pois era fraco para ataques especiais e também fraco para ataques do tipo água. O Arthur Tlo se destacou nesses. Axel, antes do início da batalha, quero me desculpar pelo que disse. Eu não deveria ter dito isso, disse Susan. Axel não sabia o que aconteceu, mas Susan de repente se desculpou com ele. No entanto, ele não iria se sentir melhor. Ele iria fazê-la pagar. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou Axel. Sim, que a batalha comece. Squirtle, use Dança da Chuva, e depois use Água Gelada, disse Axel. Lyron, use Tempestade de Areia, e depois use Endurecer, disse Susan. Defesa de Ferro era muito melhor que Endurecer, mas como tinha aprendido o movimento recentemente, Defesa de Ferro o tornaria ainda mais lento. O ambiente mudou instantaneamente. Não foi uma mudança tão grande quando um Pokémon de nível rei o usou, mas nuvens escuras começaram a se formar e começou a chover. A chuva estava muito fria devido ao efeito de água gelada. Alguns deles também começaram a congelar. Isso foi um grande progresso para alguém como Arthur Tlo. Enquanto isso, a areia começou a se formar. Não foi uma grande tempestade, mas ainda era alguma coisa. Cobriu apenas cerca de 5 metros da área e então toda a chuva começou a se misturar à tempestade de areia. Lyron, use Polimento de Pedra e depois Terremoto, disse Susan. Polimento de Pedra poliria todo o seu corpo e aumentaria sua velocidade, enquanto Terremoto era um movimento de ataque especial. O Arthur Tlo imediatamente usou o movimento Water Pulse para atingir Lyron. Ele então usou o movimento Anel d'Água para se cobrir do véu de água e tentou chegar o mais longe possível. Terremoto era um daqueles movimentos que não podiam ser evitados, a menos que você fosse um Pokémon do tipo voador. Ambos os movimentos atingiram ambos. Como Terremoto era um movimento do tipo terrestre, não teve muito efeito em Arthur Tlo, pois também estava um pouco longe de Lyron. Ambos usaram seus próprios movimentos por 4 minutos e Lyron finalmente perdeu e desmaiou. Esta batalha foi demais para o pobre Lyron. Primeiro de tudo, ele não foi treinado corretamente. Aggron era um dos melhores Pokémon que ele conhecia. Ele tinha visto o poder do Aggron de Steven no passado. Se fosse Axel, ele primeiro o teria treinado em movimentos como Sunstorm e então feito algo para aumentar sua velocidade e também focado em ataques especiais. Lyron normalmente eram muito pesados, então sua velocidade também não era tão alta. A dificuldade era lidar com sua velocidade. Por razões de segurança, Axel não deixou o Arthur Tlo chegar perto de Lyron, pois estava com medo de seu poder de ataque. Ele poderia ter terminado essa batalha bem antes usando a versão modificada de Jato d'Água e alguns outros truques, mas não o fez. Mesmo por mais alguns minutos, ele queria humilhar Susan. Ele sabia que não fez um bom trabalho, mas estava satisfeito. Haverá um intervalo de 3 horas e então teremos a batalha final. Devemos lembrar que esta não é uma batalha entre 2 regiões diferentes, mas uma batalha entre 2 talentosos jovens treinadores. Devo dizer que estou orgulhoso de ver tantos jovens treinadores talentosos.
mas também devo dizer que todos vocês devem ser sérios no futuro, exceto por alguns, nenhum deles pareceu sério em sua vida. Depois de ver um show tão bom, todos nós estamos convencidos de que alguns de vocês estão qualificados para participar da reunião. Vou revelar os nomes desses treinadores. Agora, aproveite as novas comidas exclusivas pelas quais a ilha é famosa. Cara, você tem certeza de que pode vencer Cynthia? Perguntou Lance. Estou bem confiante de que vou ganhar. Agora vamos aproveitar a comida. Por que você não leva essa batalha tão a sério? Perguntou Ymer, confuso, olhando para Axel com tanta calma. É apenas uma batalha. Mesmo se eu perder, não significaria que sou mais fraco que ela. Além disso, ela é uma treinadora forte. Perder contra ela não me faria parecer mal, disse Axel. Francamente, ele não sabia se conseguiria vencer ou não, mas depois de treinar o Arthur Tlo por algum tempo ontem, eles elaboraram uma estratégia para lidar com Cynthia e seu Ivy. Você simplesmente não pensa como nós porque nunca foi a festas como essa. Mas espero que você possa vencer. Depois de algumas horas, finalmente chegou a hora das finais. Cynthia e Axel foram ao estádio para a luta. Axel estava realmente animado para lutar com Cynthia mais uma vez. Esta seria uma batalha muito interessante e Axel estava francamente ansioso por isso. Chamem seus pokémons, disse o árbitro. Cynthia foi a primeira a chamá-la de Ivy. Axel estrelou Ivy por algum tempo. Ele já tinha olhado suas estatísticas e tinha planejado sobre isso, mas queria vê-lo novamente. Nome do Pokémon, Ivy, idade, 11 meses. Classificação do Pokémon, classificação incomum. Amarração de Pokémon, normal. Capacidade, adaptabilidade 70%. Habilidade oculta, antecipação, 65%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 1500 ataque, S. Agilidade, S defesa, B+. Ataque especial, A mais defesa especial, B. Os movimentos eram simples o suficiente. Se essas fossem as estatísticas de outros pokémons de outros treinadores, Axel não teria ficado tão preocupado, mas esse Eevee era simplesmente anormal. Os movimentos eram simples, mas Cynthia havia treinado esse Eevee até o limite. A maioria dos movimentos já estava modificada e evoluída e seu senso de batalha era muito alto. Normalmente, Eevee seria chamado de Pokémon de classificação incomum, como mostrado na página de status, mas no mundo real, ele não era chamado de Pokémon de classificação incomum até completar 2 anos de idade. Axel não sabia o motivo, mas por enquanto era apenas um Pokémon de classificação comum. Axel também convocou seu Arthur Tlo e estava pronto para a batalha. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Ambos balançaram a cabeça, sinalizando que estavam prontos para começar. Que a batalha comece. Axel nem precisou dizer nada. Eles já tinham planejado adequadamente esse evento. Ele começou a fazer uma dança estranha diretamente. Essa era a dança da chuva. Eevee, use mente calma, dia ensolarado. E substitute, disse Cynthia em uma voz calma. Ela agiu como se a batalha estivesse se movendo com suas ordens. Axel esperava que ela ficasse brava nessa batalha, pois ele havia ferido permanentemente seu melhor Pokémon, mas, pelo contrário, não havia ódio em seus olhos. Havia apenas a fome de vencer e ter uma boa batalha. Isso surpreendeu. Quando todos os treinadores aqui estavam dizendo que as regiões tinham diferenças e eram inimigas, Cynthia não parecia se sentir assim. Quando Eevee estava usando esses movimentos, o Arthur Tlo também usou o Anel d'Água, e depois retirada, para aumentar sua defesa e pontos de cura. O substituto de Eevee apareceu e ambos os Eevees começaram a atacar o Arthur Tlo. Ambos correram em direção ao Arthur Tlo. Use pulso de água, disse Axel. Devido ao efeito de dança da chuva, o poder do movimento Water Pulse foi aumentado. O movimento atingiu os dois, mas o substituto foi rápido o suficiente para desviar. Um dos Eevee usou o ataque rápido, enquanto o outro chegou perto e usou o movimento mordida. Sim, o movimento substitute foi modificado. Esta foi uma das principais razões pelas quais Cynthia conseguiu empatar com Steven e vencer Krishna. Este movimento foi muito quebrado, pois até mesmo o substitute conseguiu lutar igualmente. Shedinja e Nidoking também conseguiam fazer isso, mas levou muito tempo para modificar esse movimento pois era muito difícil. Mas esse Pokémon conseguiu fazer isso com apenas 11 meses de idade. Aquele que usou o ataque rápido foi repelido, mas o outro usou o movimento mordida em uma das pernas. O Arthur Tlo deu um grito doloroso e então usou o movimento mordida, também em direção à sua cauda e então a jogou no chão para removê-la. Aquele que usou o movimento mordida foi um substituto. Axel conseguia facilmente diferenciar o original do substituto. O movimento dia ensolarado não foi muito forte e foi ofuscado por dança da chuva. No entanto, o movimento diminuiu um pouco o efeito de dança da chuva. Axel ficou impressionado com o modo de pensar de Cynthia. Primeiro, ela deixou seu Pokémon usar o movimento mente calma. Ela deve ter notado que a maioria dos movimentos de Arthur Tlo eram especiais por natureza. Então, usar mente calma aumentaria sua defesa especial. Ela também usou o movimento dia ensolarado para diminuir o efeito de dança da chuva, e então usou o substitute para permanecer na batalha por um longo tempo. Parece que preciso levar isso um pouco mais a sério, disse Axel com um sorriso. Capítulo 728. Após ver que o S-Eevee, que significa Eevee substituto na luta, levou o golpe, Cynthia imediatamente mudou sua tática. O S-Eevee imediatamente chegou perto do original e dessa vez era o original que iria atacar. Essa foi uma jogada bem arriscada e por que alguém faria isso? Normalmente, seria o original que não levaria dano enquanto o substituto levaria dano. Ainda assim, Axel sentiu que essa foi uma jogada brilhante. Se o substituto sofresse dano suficiente, ele desapareceria.
Agora, ao usar o substituto, as estatísticas do original já estariam muito divididas, principalmente 50%, e quando ele chamasse de volta seu substituto, ele recuperaria alguma porcentagem das estatísticas perdidas, como saúde e resistência. Mas se o substituto sofresse dano suficiente e então desaparecesse, ele não recuperaria nenhuma de suas estatísticas divididas. Isso significa que Axel definitivamente venceria a luta. Desta vez foi o original que atacou com movimentos como ataque rápido. Enquanto isso, SIV usou o movimento Wish. O movimento levaria algum tempo para fazer efeito, pois estava se preparando para atacar com lança-chamas. E Vi era muito rápido. Quando o Arthur Tlo usou o movimento Wave Crash para contra-atacar, ele já estava perto para usar o movimento Ataque Rápido. Bang! O Arthur Tlo não conseguiu nem atacar direito, pois foi arremessado para longe. Enquanto isso, SIV disparou com o movimento Lança-Chamas. Com a ajuda de Dia Ensolarado, o poder desse movimento foi aumentado, mas devido à Dança da Chuva, o poder também diminuiu. Devido à ajuda de Mente Calma, o poder do ataque também foi aumentado. Então, no geral, ele se tornou um tanto poderoso. E Vi também não perdeu tempo e então usou o movimento Swift. Swift era mais fácil e rápido que Lança-Chamas. Ambos os movimentos se combinaram e atacaram o Arthur Tlo. Cynthia esperava que o Arthur Tlo se esquivasse do ataque ou o defendesse, mas isso não aconteceu. Logo antes de ser atingido, Axel gritou: "Ative a segunda forma e então use-a." Quando Axel estava falando sobre a segunda forma, ele estava falando sobre o movimento Anel d'Água. Jato d'Água não foi o único movimento que foi modificado. Anel d'Água, o Arthur Tlo nível 40. O anel que envolve o usuário é mais grosso. Isso não só aumentaria a saúde do usuário lentamente, mas também o defenderia contra ataques especiais e físicos. A defesa aumenta em 20%. A defesa de Arthur Tlo aumentou em 20%. Ele também usou o movimento Retirada para aumentar ainda mais sua defesa e então usou o movimento Mirror Coat. Como foi defendido com retirada, o poder resultante de Casaco de Espelho não foi tão grande, mas aumentou seu poder bastante. Bum! Houve um estrondo alto e poeira e fumaça cobriram a área onde o Arthur Tlo estava hospedado. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas vendo que Axel não estava tão preocupado, Cynthia sabia que a batalha não tinha acabado. Ela disse ao seu Pokémon para se preparar para o segundo hard. Quando a poeira estava baixando, um som agudo foi ouvido por Cynthia. Foi tão repentino que ela não estava preparada. Aquele som agudo foi em direção a SIV e o atingiu, perfurou seu estômago e foi para o outro lado. "Eevee, pegue de volta seu substituto", gritou Cynthia o mais rápido possível. Eevee era rápido e antes de SIV desaparecer, ele foi devolvido por Eevee. Agora, isso era um problema. Mesmo que ele tenha conseguido reverter isso de volta, a quantidade de estatísticas que ele recupera dependeria da saúde e da resistência do substituto. Então ele não recebeu muitas de suas estatísticas de volta. Quando a poeira baixou completamente, todos puderam ver que o Arthur Tlo não estava nem um pouco ferido. Era como se nem tivesse sido atingido pelo ataque. O que aconteceu com ele? Ninguém sabia, mas Cynthia podia ver claramente o efeito do movimento Orvalho da Vida. Ela só conseguia ver claramente porque um de seus Pokémons também conhecia esse movimento. Orvalho da Vida era um movimento poderoso e muito raro. Quando era dominado corretamente até certo ponto, ele podia recuperar 25% da saúde de si mesmo e de seus companheiros de equipe. Isso era algo enorme em batalhas de maré. No entanto, poucos Pokémons conseguiam aprender. Era como o movimento Meteoro do Dragão. A maioria não conseguia aprender e apenas alguns conseguiam, e aqueles que conseguiam eram chamados de muito talentosos. Cynthia de repente percebeu que não estava em uma boa posição. Deve-se notar que até agora, o Eevee original não tinha se machucado uma única vez. Mas sua resistência e outras estatísticas já estavam muito baixas e sua saúde também estava muito baixa. Enquanto isso, o Arthur Tlo tinha acabado de se curar. Claro, sua resistência estava menor do que antes, mas era isso. "Use Mente Calma novamente", disse Cynthia. Foi surpreendente que Eevee pudesse usar esse movimento 3 vezes. Isso significa que ele treinou esse movimento por um bom tempo. "Água gelada e depois girador de gelo", disse Axel. Ambos os Pokémons começaram a atacar, mas isso mostrou claramente que Eevee estava ficando cansado a cada segundo. Finalmente, "Eevee, volte", disse Cynthia e então olhou para o árbitro para dizer: "Eu me rendo." "Você tem certeza disso?", perguntou o árbitro novamente. "Sim." Cynthia se rendeu. "Axel e o Arthur Tlo vencem", declarou o árbitro. Houve aplausos dos estádios. Os mais barulhentos foram os do grupo de treinadores da região de Kanto. Essa foi uma grande vitória, mas Axel não se sentia assim. Era apenas uma batalha entre Pokémons de rank comum e se Cynthia tivesse jogado mais defensivamente, ela também poderia ter vencido. "Então você venceu de novo, hein? Você é um treinador interessante, Axel. Nunca conheci ninguém como você antes", comentou Cynthia. "Obrigado. Você também é muito interessante. Sua maneira de lutar é muito diferente da dos treinadores normais. Vou considerar isso um elogio." "Você quer que seu Charizard tenha uma revanche com meu Garchomp?", perguntou Cynthia. "Não, Charles não está aqui agora. Ele está em outro lugar", suspirou Axel. Cynthia então assentiu e voltou. Demorou um pouco para Joseph chegar ao palco. Seu rosto mostrava que ele não estava feliz. Axel podia realmente sentir isso em sua aura. Ele nunca se sentiu assim antes, mas como ele vinha treinando sua aura por um bom tempo, esse deve ser o resultado. Mas Joseph não demonstrou isso em seu rosto. Ele era um profissional. Foi uma batalha bem interessante. Devo dizer que jovens treinadores como Axel e Cynthia realmente me fazem lembrar de quando eu era um jovem treinador. Depois de discutir com os superiores e os anciãos, decidimos que alguns de vocês poderiam comparecer à reunião. Eles seriam Axel,
Cynthia, Steven, Krishna, Susan, Lance, Wallace e Crasher. A reunião será realizada amanhã. Então, até lá, todos vocês podem aproveitar a vista e a comida. A recompensa para o campeão será anunciada à noite, disse Joseph, concluindo o discurso. Eu simplesmente não consigo acreditar que você derrotou Cynthia 2 vezes, gritou Lance como se ele tivesse vencido Cynthia. Bem, essa batalha não a deixaria mais fraca. Essa era apenas uma batalha entre pokémons de classificação comum. Sim, eu sei, mas você venceu mesmo assim. É isso que importa, disse Lance dando um tapinha em suas costas. Suspirar. Por que você está suspirando? Riqueira estava certo? Você também quer ter outra namorada? Perguntou Lance. Não, seu idiota. Eu só não entendo porque vocês têm outros treinadores de outras regiões. Sabe, se vocês não pararem com essa tradição, muito em breve poderemos não conseguir salvar o mundo, disse Axel. O que você quer dizer com isso? Não posso te contar tudo, mas o mundo vai enfrentar um problema enorme nos próximos anos. Se não fizermos nada, então poderemos dizer adeus ao nosso lar. Por que você acha que estou vindo para um lugar como este? Você conhece minha natureza. Não gosto desse tipo de lugar. Por que você acha que criei uma organização? Você acha que eu precisaria dela se as coisas estivessem normais? Cara, você está me assustando um pouco. Não pode me contar mais sobre isso? Não, lamento, mas não posso. É para o seu próprio bem e também para o meu. Talvez a reunião seja para esse mesmo assunto. Quem sabe? Droga, eu simplesmente não consigo acreditar que perdi, gritou Wallace em aborrecimento. Ele ainda não conseguia esquecer o fato de que perdeu para Axel. O que o enfureceu foi que quando viu a batalha entre Axel e Cynthia, ele percebeu que Axel nem estava dando tudo de si. Isso foi um grande desrespeito. Por quanto tempo você vai ficar bravo? Se você perdeu, então treine mais e depois o derrote no futuro, disse Steven. Você não fica bravo por também ter perdido para ele? Perguntou Wallace. Eu nem lutei contra ele. Como eu poderia perder contra ele? Vamos lá, cara, ligue os pontos. Você luta até empatar contra Cynthia e Cynthia perdeu para Axel. Então, isso não significa que você também perdeu para Axel? Mesmo se eu perdesse, o que importa? Não estou competindo contra ele. Só quero me tornar mais forte. É simples assim. Além disso, a batalha entre um Pokémon de classificação comum não mediria nossa força. Continue dizendo isso a si mesmo, mas no fundo você sabe que é inferior a Axel e Cynthia. Se isso não está te matando por dentro, então meu respeito por você caiu, disse Wallace. Steven não tinha uma resposta para isso. Claro, ele não estava se sentindo tão bem sabendo que era inferior a Axel e Cynthia. Ele ouviu que o Garchomp de Cynthia perdeu para o Charizard de Axel e também ouviu que Charizard não era o melhor Pokémon de Axel. Ele sabia que a informação era verdadeira, pois Garchomp estava permanentemente ferido, e isso virou notícia quente alguns meses atrás. Isso significava que o Garchomp de Cynthia perdeu. Mesmo que ele não pudesse imaginar como aquele demônio poderia perder, ele perdeu. Ele também tinha ouvido que Garchomp estava de volta à sua condição de luta e alguns rumores também diziam que ele havia alcançado o posto de pseudo-campeão. Podem ser apenas rumores, mas esses rumores vieram de uma fonte muito confiável. Steven simplesmente não queria acreditar porque a notícia era muito absurda. Então, é claro, ele estava com ciúmes. Mas o que ele ia fazer sobre isso? Esfregar como Wallace? Digamos que hipoteticamente eu esteja com ciúmes e cheio de raiva por causa de Axel e Cynthia. Vamos apenas dizer isso. Então, o que vamos fazer sobre isso? Como vamos alcançar e até mesmo superar o nível deles? Perguntou Steven. Você não precisa dizer hipoteticamente. Eu sei que você está louco, comentou Wallace. Não, eu disse hipoteticamente. Por que você não é realista dessa vez? Disse Wallace novamente. Não, não estou bravo. É por isso que eu disse hipoteticamente. Oh, sério? Ok, droga. Estou com raiva e cheio de inveja. Agora você tem uma resposta ou terei que encontrar outra pessoa? Gritou Steven. Enquanto você estava totalmente dentro do seu monólogo cheio de raiva, eu estava realmente me concentrando na luta deles. E eu encontrei algo similar em ambos, disse Wallace. Ah, o que foi? Ambos se concentraram em modificar e evoluir seus movimentos existentes. Movimentos como substitute, ataque rápido e lança-chamas para Eevee foram modificados. O mesmo foi verdade para o Wartortle de Axel. Isso deu a eles uma vantagem desconhecida e competitiva. HM. Isso pode ser verdade, mas modificar e evoluir os movimentos existentes não é tão simples. Não seria tão fácil. Claro, não seria tão fácil. Mas já que Cynthia e Axel conseguiram, por que não podemos fazer também? Eles têm mais recursos e oportunidades do que nós? Não. Então, não temos nada a culpar pelo sucesso deles, apenas nossa incapacidade de entender coisas que não conhecemos. Então precisamos primeiro nos concentrar nisso. Mas como conseguimos isso? Você sabe que se seguirmos a rota normal, talvez não consigamos. Por que não perguntamos primeiro aos nossos superiores? Capítulo 729. Então 3 de nós fomos escolhidos para a reunião. Você sabe do que se trata a reunião? Perguntou Lance. Não sabemos muito sobre isso. Os superiores não nos contaram muito, mas como há tantas pessoas famosas aqui, deve haver algo importante. Sugiro que você anote todas as coisas da reunião e nos conte depois que voltar. Sugeriu Imer. Sim, definitivamente faremos isso. Os jovens de canto estavam tendo sua própria reunião no quarto de hotel de Axel. Como Axel se tornou campeão, ele ganhou um dos maiores e mais luxuosos quartos do hotel. A hora era noite e Axel ainda não havia recebido sua recompensa. Então Axel, qual será a recompensa? Você tem algum palpite? Perguntou Mia, pois ela também queria essa recompensa. Não sei, mas posso dizer com certeza que seria um Pokémon com outras coisas, disse Lance.
Como você pode ter tanta certeza? Eu já vou a esses tipos de eventos há algum tempo. Então, posso dizer que eles te presenteariam com um Pokémon com maior potencial. Eles também podem te oferecer algo se você não quiser aquele Pokémon. Mas eu sugiro que você pegue aquele Pokémon. Por quê? Porque o Pokémon que eles dariam a você seria totalmente dominado. A Devon Corporation tem uma reputação a manter. Você acha que eles dariam a você uma recompensa simples? Você venceu contra treinadores como Cynthia. Então espere muito mais. Eles também podem perguntar o que você gostaria. Então, sugiro que você se prepare para isso, disse Lyra. Cool. Vou manter isso em mente. O jantar da noite também foi farto, mas Axel não estava concentrado nisso. A enfermeira disse que o Arthur Clow estava bem e que voltaria em apenas um dia de descanso. Então ele não tinha nada com que se preocupar, mas estava pensando na recompensa que receberia. Finalmente, como a maioria já havia comido bastante, Joseph subiu ao palco. Olá a todos! Espero que todos vocês estejam curtindo o show hoje à noite. A batalha entre os jovens treinadores foi muito interessante. Agora finalmente é hora da recompensa. Apenas um de vocês será recompensado e esse seria Axel. Alguns de vocês podem pensar por que não há recompensas para os treinadores de segundo e terceiro lugar? Essa é uma ótima pergunta. Veja, todos nós, anciãos e membros de alto nível, achamos que a geração jovem se tornou muito mole. Vocês têm todos os recursos de que precisam e se tornaram preguiçosos. Recompensar apenas o vencedor prova que você precisa treinar duro para chegar a esse estágio. Que isso sirva de lição para todos vocês. Não haverá troféu de participação na vida e no futuro. Então, certifique-se de que você perceba isso. Agora, gostaria de pedir para Axel Blaze subir ao palco. A multidão começou a aplaudir o vencedor enquanto Axel lentamente começou a caminhar em direção ao palco. Seu rosto estava calmo e seu comportamento mostrava que ele estava fazendo isso há muito tempo. Então, antes de entregar as recompensas ao jovem bem na minha frente, deixe-me primeiro dizer algumas palavras. Todos vocês, treinadores, jovens treinadores, deveriam aprender com Axel aqui. Todos vocês são de famílias proeminentes. Não faltam recursos para vocês, mas é Axel que está aqui, não vocês. Axel vem de uma família de classe média e até agora o que ele ganhou é por mérito próprio. Como está a competição? A multidão ficou em silêncio após ouvir sobre isso. Nenhum deles tinha resposta para isso. Agora vamos à recompensa. Eu fiz você esperar por um longo tempo. Na verdade, você tem duas opções para isso. A primeira é dinheiro e recursos como pedras de evolução, vitaminas, poções e antídotos. O valor total disso resultaria em 2 bilhões de Poké-dólares. A multidão engasgou ao ouvir a quantia. Era simplesmente demais para uma competição simples como essa. O segundo é um ovo de Pokémon. Eu tenho um ovo de Aron comigo com o maior potencial. Você também pode escolher um de todos os ovos de Aron que eu tenho. Agora, antes de você tomar sua decisão, devo dizer que ainda não terminei. A recompensa também inclui todos os recursos, manuais de treinamento e dinheiro necessários para desenvolver este Aron para um Pokémon de classificação Rei. E nem termina aí. Eu sei que você tem muitos Pokémons agora e você pode não querer Aron para a região de Johto. Então, eu quero acrescentar algo. Mesmo se você usar este Pokémon em Johto, você também pode usar este Pokémon na região de Hoenn. Condições não se aplicariam a este Pokémon. Isso é demais, reclamou Lance. A multidão teve uma reação similar. Primeiro, eles estavam dando a ele um ovo Pokémon poderoso. Então todos os recursos e manuais de treinamento até que ele alcançasse o posto de rei e agora Axel poderia usar esse Pokémon na região de Hoenn mesmo se ele o usasse em outras regiões? É preciso saber que cada região tinha regras diferentes sobre quais Pokémon poderiam ser usados em sua região. Há uma lista de condições e restrições. Mas agora Axel poderia usá-lo sem cumprir essas condições. Ah, senhor, você tem certeza sobre a última parte? Perguntou Axel, também claramente confuso. Sim, não se preocupe com isso. O quê? Você acha que nós das regiões de Hoenn somos fracos? Axel não disse nada depois disso. Isso era algo enorme e ele definitivamente tiraria vantagem disso. Eu escolherei a segunda opção, disse Axel. Isso é ótimo. Vou deixar você escolher o ovo amanhã, disse Joseph e mandou Axel descer do palco. Deixe-me lembrar a todos vocês que a reunião será realizada amanhã às 9 horas em ponto. O local da reunião será enviado para aqueles que irão participar da referida reunião. Não vou tomar mais seu tempo. Por favor, aproveite a comida e o ambiente, disse Joseph, e a festa continuou. Havia uma variedade de comidas e bebidas que Axel nunca tinha visto. Ele não sabia como essas comidas eram preparadas e de onde vinham, mas ele estava interessado nesses novos pratos. Ele estava administrando um restaurante. Então ele teve que se interessar por essas coisas. Sabe de uma coisa? Você tem muita sorte. Não tenho outras palavras para descrever você, disse Lance enquanto suspirava. Ele tinha visto Axel quando Axel era apenas um treinador normal sem Pokémons poderosos e sem conexão, e agora Axel era mais poderoso que ele, tinha mais conexões. Francamente, se Lance não tivesse sua família, ele se sentiria apenas um treinador normal comparado a Axel. Axel também sentiu que teve sorte nesse acordo. Elevar um Pokémon a uma classificação de rei custaria muito, de milhões a bilhões. Agron também seria uma escalação poderosa neste time e a melhor parte era que ele poderia usá-lo na região de Hoenn, mesmo que o usasse na região de Johto. Ele também conseguia ver o potencial de um Pokémon a partir de seu sistema. Então ele não estava preocupado em pegar um Pokémon ruim. Enquanto conversavam sobre o futuro e a reunião de amanhã, Axel de repente perguntou a Lance. Lance, posso me encontrar com Cynthia e Steven? Só essa declaração fez com que todo o grupo ficasse em silêncio e todos agora olhavam para Axel como se perguntassem se ele estava brincando. Você quer dizer agora? Claro, agora mesmo.
Cara, este é um mundo livre. Então, é claro, você pode fazer o que quiser, mas eu sugiro que não faça. Posso dizer com certeza que eles não teriam boas intenções para você e pensariam mal de você. Então, você realmente quer falar com eles? Sim, eu sugiro que você não faça isso. Se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, acrescentou Lorelai. Todos sugeriram que ele não deveria dar esse passo, então ele não deu. Ele não conhecia a política deste lado do mundo, então decidiu seguir o conselho de seus amigos. Amanhã de manhã, vir a esse evento foi uma boa decisão, pois Axel sentiu que não estava mais sozinho. Todas essas pessoas e eventos estavam definitivamente o distraindo e isso era bom. No entanto, ele sabia que teria que enfrentar todas as suas inseguranças algum dia. Axel fez o de sempre. Ele tomou banho, tomou café da manhã e passou um tempo com seus pokémons. Especialmente com seus pokémons mais velhos como Charizard e Nidoking. Eles estavam realmente muito preocupados com a saúde mental de Axel. Os jovens sentiam que Axel estava bem, mas como não tinham passado muito tempo com ele e como ainda eram jovens, não sentiam nenhuma diferença. Agora Axel tinha 3 pokémons de nível 3 de Rank Rei. Alakazam e Beedrill, incluindo Nidoking, também estavam muito perto de chegar a esse estágio. Por alguma razão, Axel já estava sentindo que estava ficando para trás, e a essa altura, ele deve ter um Pokémon de rank pseudo-campeão. Ele também tinha ouvido falar que o Garchomp de Cynthia havia chegado a esse estágio, mas era apenas um boato e francamente, ele não acreditava. Axel se encontrou com Lance e Krishna e eles se prepararam para ir à reunião. Axel, Lance e Krishna foram os dos primeiros a chegar à reunião. Joseph já estava lá com algumas pessoas que ele não reconheceu. Finalmente as pessoas começaram a chegar. Cynthia, Steven, Wallace e outros treinadores. Então os anciões das regiões vieram. Do lado de canto estavam Flint e Agatha. Axel ficou surpreso ao ver Agatha, pois não a tinha visto no evento. Ele só tinha visto Flint. Do lado da região de Sino estavam Volo e Carolina, o avô e a avó de Cynthia. E da região de Owen vieram Drake e Norman. Todos eles eram pelo menos líderes de ginásio ou membros da Elite 4 de suas respectivas regiões. Esta era uma escalação poderosa. Axel não sabia por que tantas pessoas poderosas estavam lá. Todos se sentaram. Joseph foi o primeiro a falar. Olá a todos. Agora todos vocês devem se conhecer, mas para aqueles que não conhecem, deixe-me apresentá-los. Primeiro, nós temos. Joseph foi um por um para apresentar cada um deles. Este foi um bom anfitrião. Para os jovens treinadores, vocês podem estar pensando por que foram convidados para uma reunião tão altamente confidencial. Eu já dei a vocês o motivo disso no palco, mas é claro, há algo mais do que isso. No momento podemos enfrentar muitos problemas e como o problema pode ser tão sério, todos nós queremos que o jovem treinador também conheça a essência dele, disse Joseph. Os jovens ficaram sérios. Algo muito diferente iria acontecer hoje. Agora vamos começar a reunião. Vamos começar com a Liga. Capítulo 730. A Liga? Perguntou Lance com a voz confusa. Sim, a Liga. Uma das principais agendas é a Liga. Na verdade, existem apenas 2 agendas. Ambas estão conectadas uma à outra. Antes de falar sobre a Liga, eu gostaria de falar primeiro sobre os Pokémon selvagens. Normalmente a situação dos Pokémon selvagens é monitorada somente pela Liga. Na verdade, foi por isso que a Liga foi formada. Já que a Liga fez um trabalho tão bom até agora, nenhuma outra parte se envolveu ativamente nessas coisas. Existem alguns soldados e exércitos de alguns dos reis e rainhas, mas nenhum deles é tão bom quanto a Liga. No entanto, agora parece que eles não estão fazendo um bom trabalho, disse Joseph. Ele ligou o monitor para mostrar sua apresentação. No último ano, o número de marés e ataques de Pokémon selvagens aumentou em 300% na região de Owen. Tal coisa nunca havia acontecido antes. Houve casos de aumento, mas não tanto. Depois disso, comuniquei-me com a Liga, mas eles não nos deram uma boa razão. Também falei com a região de Canto e Sino e eles também relataram a mesma coisa. O aumento da maré é muito alarmante. Esta é a principal pauta da reunião. Não sei o que está acontecendo, mas deve haver algo com a Liga, comentou Volo. E essa é a segunda pauta da nossa reunião. A Liga, disse Joseph. Então essa é a Liga que está fazendo coisas sujas ou a situação é muito terrível? Perguntou Flint. Acredito que sejam as 2 coisas, disse Axel. Todos olharam para ele em busca de uma explicação. Pelo que eu vi, o mundo inteiro vai enfrentar uma situação apocalíptica em um futuro próximo. Então, acredito que o aumento da agressão dos Pokémon selvagens é verdade. Suas informações vêm de uma fonte confiável? Como do Ok? Perguntou Joseph. Não vou revelar de onde vieram minhas informações, mas garanto que elas vêm de uma fonte muito confiável, respondeu Axel. Ok, nós acreditamos em você. Mas o que você quer dizer com a Liga fazendo coisas sujas? Perguntou Volo. Axel começou a contar as coisas do passado, como a Liga cobrou muito alto durante a batalha de maré de sua vila e o quão pouco solidários eles realmente foram. Ele também contou o problema que estava enfrentando ao registrar o time mercenário. Eu sabia que eles não eram boas pessoas e só se importavam com os lucros, mas isso é demais, gritou Drake enquanto batia a mão na mesa. A mesa vibrou após o impacto e também houve algumas rachaduras em alguns lugares. Drake era um dos mais velhos na reunião e tinha muita experiência. Ele conseguia se identificar com o problema e a dor de Axel. Criar um time do zero e depois ser rejeitado pela Liga sem nenhuma razão específica machucaria muito. Os outros membros da reunião também começaram a reclamar da Liga. Parecia que a Liga tinha feito muitos inimigos até agora. Tudo bem, tudo bem. Por favor, fiquem em silêncio. Somos pessoas civilizadas, disse Joseph enquanto a reunião ficava em silêncio novamente.
Até agora identificamos o problema. Devido a alguma razão apocalíptica, o mundo estaria enfrentando muitas batalhas de maré e Pokémon selvagens. Eu entendo isso. Mas qual é a solução para isso? Mesmo que por algum milagre possamos erradicar a Liga e todo o seu sistema, o que não acho que possamos, não temos um substituto. Nenhum de nós, pessoas privadas, tem o poder ou os meios para defender nossa região com nossas pequenas forças, disse Norman. Essa era a dura verdade. Primeiro de tudo, derrubar a Liga era um sonho impossível. As pessoas nesta reunião sabiam o tipo de crimes que a Liga tinha cometido, mas o público não sabia. A opinião pública sobre a Liga era muito alta. Mesmo que eles conseguissem de alguma forma fazer o público acreditar que a Liga estava errada, acabar com a Liga ainda seria um problema. A Liga comandava uma força enorme. Não apenas militar, mas também em outros setores como Pokémart, Centro Pokémon e outras instalações que essas pessoas teriam que substituir. Mesmo que encontrassem a solução para todas essas coisas e pudessem derrubar a Liga, nenhum deles tinha capacidade de segurar a maré e os Pokémon selvagens. Talvez eu tenha uma solução para isso, disse uma voz. Todos olharam para Axel em busca de sugestões, pois foi ele quem teve uma ideia. Podemos falar com os reis e rainhas da região. Acredito que eles tinham uma força muito maior do que todos nós juntos. Você sabia disso? Essa é uma ótima ideia. Se combinarmos todo o nosso poder privado com os poderes do rei e da rainha, então poderemos fazer isso. Mas isso também é apenas um pensamento. Precisamos fazer muito para realizá-lo, disse Volo com um pouco de entusiasmo. Essa é uma boa ideia, mas como vamos derrubar a Liga em primeiro lugar? Eu tenho uma solução para isso também, disse Axel. Vamos ouvir então. Primeiramente, precisamos fazer o público acreditar que a Liga é a vilã. Para isso, podemos fazer muitas coisas, mas primeiro, precisamos falar com o rei e a rainha e torná-los bons rapazes aos olhos do público, disse Axel. Mas por que o rei e a rainha? Por que não um de nós? Perguntou Volo. Há duas razões para isso. Primeiro, se vai ser um de nós, então quem vai ser? Isso vai criar angústia entre nós, o que eu não quero, certo? Se fizermos uma frente unida e criarmos uma organização, então somos apenas a Liga quando eles foram formados. Então, o público não acreditaria em nós. Em segundo lugar, se escolhermos o rei e a rainha, seria mais crível para o público, pois eles são os reis e as rainhas desta região, disse Axel. Vá em frente, qual é o próximo passo então? Se formos capazes de fazer o público acreditar que a Liga é a vilã aqui, a Liga deve fazer uma de duas coisas. Primeiro, a Liga faria todas as coisas para provar que está certa e tentar nos fazer de tolos ou tentaria fazer muitas coisas boas para as massas para ganhar atração. Se eles fizeram o primeiro, precisamos ter boas evidências, e isso é tudo. Mas se eles fizeram o segundo, então estaríamos em apuros, pois teríamos que fazer o público acreditar que somos melhores do que a Liga. Se tivermos sucesso, o resto das coisas seguirá normalmente. A Liga cairia, então eles cortariam muitos de seus funcionários e soldados. Nós ou a região os contrataremos. Só deixaremos a Liga operar em outras coisas, como o Centro Pokémon, o mercado e outras lojas. A questão da proteção caberia aos reis, rainhas e a nós decidir. Essa é uma ótima teoria e um ótimo plano, mas apenas no papel. Você fez parecer fácil, mas na verdade é muito difícil, disse Agatha. Claro, é mais difícil do que parece. Não estou dizendo que seria feito em um dia, um mês ou mesmo um ano. Precisamos planejar isso adequadamente para os próximos anos. A Liga estava aqui há centenas de anos. Então, levaria algum tempo. HM. Alguém tem outros planos além do Axel? Alguns deles vieram com alguns planos, mas nenhum deles era tão bom quanto o de Axel. Isso era de se esperar. Axel estava de olho na Liga há algum tempo e ele tinha feito muitos planos de backup para eles. Este plano era um dos planos em que ele tinha pensado. Então, como não temos nenhum plano bom além do de Axel por enquanto, falaremos mais sobre isso por algum tempo. Também não estamos em posição de tomar essa decisão, pois também teremos que consultar nossos amigos e superiores. Então vamos ter essa reunião novamente depois de um mês. Até agora, espero que todos vocês consigam as aprovações necessárias e também quaisquer novas ideias que vocês tenham em mente. Vamos encerrar a reunião agora mesmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntou Joseph. Sim, há algo que eu quero acrescentar, disse Flint. Quando Flint percebeu que toda a atenção estava nele, ele começou a falar. Considero a reunião um sucesso. Isso também significa que 3 de nossas regiões estão em uma aliança temporária até que derrubemos a Liga e tenhamos nossa situação sob controle, disse Flint. Todos concordaram e balançaram a cabeça. Esta era uma aliança. Algo que raramente acontecia entre quaisquer regiões. Uma das principais razões pelas quais concordei que os jovens treinadores se juntassem à reunião foi que todos eles também seriam amigos. Sei que como nossas regiões são concorrentes há tanto tempo, é difícil para os jovens serem amigos também. Mas peço a vocês que tentem, porque se vocês ainda estão tratando seus futuros amigos como inimigos, então essa aliança não durará o suficiente. Ninguém tinha pensado nessa questão, mas o problema era sério. O Sr. Flint está certo. Agora não é hora de fazer inimigos, mas sim amigos. Vou falar com meus jovens sobre isso, disse Drake. Outros também concordaram e muito rapidamente todas as pessoas concordaram. Os jovens não estavam em uma boa situação agora. Todos eles se odiavam e todos eram competitivos. Vendo que os jovens não estavam concordando, Agatha acrescentou. Eu sei que é difícil para vocês, crianças, se tornarem amigos em um instante, mas assim como nós, vocês podem entrar em uma aliança. Aliança? Perguntou Cynthia. Sim, aliança. Vocês só falam sobre esse assunto. Vocês vão ajudar os outros, mas pedindo algo em troca, mas com um bom coração, e vocês mantêm contato. Não acho que seja difícil manter isso, sugeriu Agatha. Essa foi uma boa solução. Eles não precisavam ser amigos para a vida toda. Eles só precisavam cooperar para ficarem mais fortes.
Eu também concordo com isso. A partir de agora, vocês são fracos e precisam ficar fortes o mais rápido possível. Uma das maneiras possíveis é se tornar mais forte, outra é seguir o caminho de Axel. Formar um time de mercenários, mas eu não sugiro que vocês sigam esse caminho porque é muito complicado. O que eu quero dizer é que você negocie para ficar mais forte, disse Volo. A gangue que agora incluía Lance, Axel, Krishna, Crasher, Steven, Cynthia, Susan e Wallace saiu do salão de reuniões. Todos eles estavam em seu próprio mundo. Eles não tinham pensado que os anciões estavam planejando derrubar a liga. Era um conceito totalmente novo para eles. Já que precisamos formar uma aliança, por que não conversamos também? Perguntou Susan. Você quer dizer como uma reunião? Perguntou Crasher. Sim, como uma reunião. Não, eu já estou cansado e com fome depois daquela reunião. Não quero ir para outra reunião, suspirou Crasher. Por que não vamos a um restaurante? Essa é uma ótima ideia. Estou dentro. Todos concordaram em ir a um restaurante, pois nenhum deles havia almoçado. Axel não se sentia confortável em ter tantas pessoas novas para conversar, mas estava interessado em conversar com pessoas como Cynthia e Steven. Capítulo 731. Todos eles foram a um restaurante luxuoso. Este pode ser o restaurante mais caro de toda a ilha. Os donos do restaurante obviamente conheciam Steven e a gangue. Então eles foram convidados a entrar no restaurante de braços abertos. Steven reservou uma sala privada e pediu muitos pratos. Isso foi muito extravagante, mas ele tinha que ser um bom anfitrião. Como a maioria deles eram rivais e inimigos apenas uma hora antes, era difícil começar uma conversa. Nesse momento Krishna interveio. Axel sabia que ele tinha um bom jeito com as palavras. Já que vamos ter uma reunião de aliança, vamos começar com as coisas que precisamos e das quais precisamos. Se houver alguém que possa ajudar, eles se apresentariam e em troca pediriam algo. Se ambas as partes concordarem, então o acordo seria fechado. Nenhum deles teve qualquer problema com essa questão. Steven foi o primeiro a perguntar. Quero perguntar uma coisa para Cynthia e Axel. Como vocês são tão fortes? Ah, então você está interessado na minha rotina de treinamento, hein? Perguntou Axel. Sim, eu sou. Especialmente você, porque você não vem de famílias poderosas como nós. Se eu concordar em lhe contar meu segredo, o que você vai oferecer? Perguntou Axel. Vou dar a vocês todos os planos de treinamento do meu Agron e como eu o criei. Lembrem-se de que Agron é atualmente meu segundo Pokémon mais forte, disse Steven. Mas seu pai já me ofereceu os planos de treinamento de Agron. Por que eu precisaria dos seus? Perguntou Axel. Porque meus planos de treinamento são muito diferentes dos planos de treinamento normais. Você sabe que não vai ser o suficiente. Quero dizer, apenas seus planos de treinamento para Agron não serão o suficiente. Sim, eu sei disso. Então, eu pergunto o que você realmente quer de mim? Perguntou Steven. Cool. Essa é uma pergunta interessante. O que eu realmente quero de você? Se eu fizer um acordo com você, isso significa que estou fazendo um acordo com a Devon Corporation? Perguntou Axel. Porque se a Devon Corporation o apoiasse, isso seria algo enorme. Atualmente, possuo apenas 25% de suas ações pessoalmente. Então, só posso ajudar você com isso, disse Steven. Ok, concordo com isso. Primeiro quero que sua empresa faça uma filial na minha cidade e venda os produtos para minha cidade com 20% de desconto, disse Axel. Mas isso é um absurdo, gritou Steven. Primeiro, um desconto de 20% era muito e Steven talvez nem tivesse poder para autorizá-lo. Eles negociaram por algum tempo e então foi decidido que um desconto de 15% seria oferecido aos cidadãos da cidade de Akone. Não se preocupe, eu lhe darei o terreno com uma taxa de desconto também. Em segundo lugar, a Devon Corporation apoiaria minha decisão se eu enfrentasse a liga em qualquer situação. Claro, minha decisão deve ter uma explicação razoável. Não tenho problema com isso, mas você também deveria fazer o mesmo por nós, disse Steven. Ok, eu concordo com isso. Terceiro, os segredos que estou prestes a lhe contar, alguns deles não se aplicariam a você ou você pode não ser capaz de fazê-lo. Eu lhe contarei esse segredo, mas não fique desapontado quando não puder fazê-lo. Steven assentiu com a cabeça. Finalmente, acho que deveríamos preparar um sistema de pontos para todas as nossas transações futuras. Faremos um sistema para quantificá-lo com práticas justas, então, torná-lo como uma loja onde você poderia comprar e vender os bens e informações, sugeriu Axel. Essa é realmente uma ótima ideia. Eu concordo com ela. Mas como vamos decidir quanto custam nossas informações ou os bens que comercializamos? Perguntou Cynthia. Para os bens, seria fácil. Os pontos seriam 1/3 do dinheiro que custaria. Para a informação, teremos que olhar para o impacto que isso tem no vendedor, comprador e para o mundo inteiro. Devemos fazer um sistema automático para isso, disse Axel. Isso é muito interessante. Mas como vamos fazer isso? Perguntou Krishna. Nós pensaremos em um jeito e não se preocupe, Steven. Para esse primeiro acordo, não haveria nenhum sistema de pontos, disse Axel. Depois que Steven disse o que queria. Cynthia também perguntou a Axel sobre seus métodos de treinamento. Ambos decidiram que trocariam sobre a maneira como treinam a si mesmos e seus pokémons. Obviamente havia uma cláusula de confidencialidade. Já que estamos trocando informações, eu gostaria de lhe dizer que você não pode compartilhar isso com ninguém. Nem com Wallace, nem mesmo com seus pais. Se eu descobrisse que você está fazendo isso, então você estaria fora deste pequeno grupo e também teria que me enfrentar. Disse Axel. Então, como devemos chamar nosso grupo e devemos adicionar outras pessoas? Perguntou Wallace.
Eles começaram a dar suas próprias sugestões e foi decidido que eles deveriam adicionar membros a esse grupo. Mas como eles deveriam selecionar? Por que não selecionamos um líder? Já que sou o vencedor desta competição, serei nomeado como líder e todo ano teremos a mesma competição novamente e então o vencedor será o líder deste grupo. Sugeriu Axel. A maioria deles não estava disposta a nomear Axel como líder, mas não tinham uma boa base para se nomearem. Então, se eles nomeariam um líder ou não se tornou um tópico quente, mas eles também perceberam que um líder seria necessário. Então, quais seriam os poderes do líder? Primeiro, se os votos forem iguais em ambos os lados, o líder poderá dar outro voto. Segundo, para algumas pequenas coisas, o líder decidirá. O líder também ganhará um desconto de 10% em todas as compras, disse Krishna. Nenhum deles teve problema com isso. Deve haver alguma vantagem em ser um líder. Já que fui nomeado líder, há duas coisas que precisamos decidir. Como selecionar um membro e como precificar os pontos para a informação. Vamos decidir. A reunião continuou por um bom tempo. Finalmente foi decidido quem escolher. Os requisitos eram muito rigorosos e desafiadores. A idade do treinador deve ser de 15 a 21 anos. E esse requisito de idade aumentaria em 1 a cada ano. O treinador deve ter recursos para negociar, pois se ela não tiver, não há razão para negociar. O treinador deve ser da região de Kanto ou em Ossino. O treinador deve ter pelo menos um Pokémon de classificação rei. Em relação aos pontos, foi decidido que eles seriam entregues a uma parte independente e com amplo conhecimento em tecnologia e computadores. A reunião continuou por algum tempo e quando terminou, já era noite. Axel, Cynthia e Steven decidiram compartilhar suas informações amanhã de manhã. Steven também disse que ajudaria Axel a pegar um ovo. Axel não precisava de ajuda, mas isso não significava que ele contaria isso a ele. Wallace também queria entrar nesse acordo, mas Axel discordou. Havia várias razões para isso. Primeiro, Wallace não tinha nada que Axel quisesse agora. Wallace também era de uma boa família, mas no momento ele não tinha nada para receber de Wallace agora. Segundo, não parecia certo negociar com duas pessoas da região de Oin. Axel decidiu que eles falariam sobre esses planos de treinamento amanhã. Já era noite e embora estivessem cheios de comer tudo no restaurante, Axel queria um pouco de espaço e outros também. A ilha era muito grande. Então, ele decidiu ir para algum lugar tranquilo e passar um tempo com seus Pokémons. Ele chamou todos os seus Pokémons e também chamou o cara do restaurante para pegar comida para ele e seus Pokémons. Ele queria fazer um pequeno piquenique com eles. Axel sentiu que seus Pokémons eram as únicas pessoas em quem ele podia confiar completamente depois de sua família. Charizard estava furioso quando isso aconteceu. Por que você disse que eu não estava aqui? Eu adoraria bater naquele Garchomp de novo, disse Charizard. Axel não sabia como explicar a ele que Garchomp agora era mais forte que ele. Ele sabia que Charizard não iria gostar, mas depois de pensar por algum tempo, decidiu contar a verdade. Porque Garchomp agora é mais forte que você. Ouvi dizer que ele já é um Pokémon de classificação pseudo-campeão. Se eu tivesse dito que você estava aqui, você teria perdido. De jeito nenhum. Como esse Garchomp pode ficar tão forte tão rápido? Isso é simplesmente impossível. Essa Cynthia nem tem seus superpoderes. Como diabos eu saberia? Mas esses são os rumores que eu vi. E não é impossível chegar a esse nível. É só que você não está treinando tão duro. O que você quer dizer? Perguntou Charles, querendo uma explicação agora. Axel olhou para todos eles, especialmente os Pokémons mais velhos, e disse: vamos lá rapazes, vocês estão me dizendo que estão trabalhando duro como antes? Vocês não acham que estão dando uma pausa agora? Não é que vocês não estejam dando tempo suficiente para treinar. Eu não estou dizendo isso. Mas o desejo de ficar mais forte foi eliminado do seu cérebro porque, para vocês, isso foi o máximo que vocês já pensaram que alcançariam. Desde o começo, a maioria de vocês pensou que chegar ao nível de King Han era um sonho, e quando chegaram a esse estágio, inconscientemente, não pensaram mais em melhorar. Isso era verdade. Axel queria dizer isso aos seus Pokémons mais velhos há algum tempo, mas ele nunca teve uma boa oportunidade de dizer, porque até agora Axel estava no topo e agora Cynthia simplesmente o ultrapassou. Ele não sabia se os rumores eram verdadeiros, mas ele treinaria seus Pokémons e os pressionaria pensando que era verdade. Não estou dizendo que vocês devem assumir toda a responsabilidade e começar a treinar muito duro a partir de amanhã. Pensem com calma sobre o que querem fazer. Se vocês querem ser o segundo e se sentem confortáveis com isso, não tenho problema com isso. Não quero ser o melhor e mais poderoso treinador que existe. Só quero viver uma vida feliz e me tornar um mestre Pokémon. E se tornar um mestre Pokémon e o treinador mais poderoso são duas coisas diferentes. Axel passou algum tempo conversando com os Pokémon mais velhos e depois foi em direção aos novos Pokémon. Os 3 Magnemites estavam muito bravos com Axel. Eles não podiam treinar, pois estavam presos dentro da Pokébula e Squirtle agora tinha evoluído para o Artortlow. Então, eles estavam para trás e o Artortlow agora estava tirando sarro deles. Eles juraram treinar mais duro a partir de amanhã. Não depois desse evento na ilha, mas a partir de amanhã. Os Pokémons mais velhos ficaram surpresos ao ver o vigor e a excitação dos mais jovens ficarem mais fortes. Enquanto conversavam, Shedin já foi até Axel para falar sobre um assunto sério. Axel, chegou a hora. Preciso retornar para Vetal agora. Capítulo 732. Shedin já havia alcançado o nível 3 de rei agora. Como havia decidido que seguiria e dominaria todas as 3 direções de Pokémons do tipo fantasma, agora precisaria voltar para Gengar para treinar novamente.
Treinar não era algo que pudesse ser feito aqui. Eu entendo. Você tem que ir e ser mais forte. Então, quando você está planejando ir? Depois da Batalha da Maré. Axel e o time mercenário teriam que enfrentar uma batalha de maré no futuro próximo para serem registrados como o time mercenário oficial. Shedinja queria apoiá-lo até aquele momento. Axel também sabia que precisaria de Shedinja naquela batalha de maré para os ataques noturnos. Ok, primeiro farei alguns planos para o futuro esta noite e compartilharei com você amanhã. Você também fará alguns planos para si mesmo e se preparará. Porque nós vamos para um inferno de treinamento a partir desta noite, disse Axel. A noite foi passada conversando com seus pokémons e então ele foi dormir. A ilha tinha muitos serviços e um deles era que o lugar era muito grande. Então, se um treinador quisesse chamar seus pokémons para fora à noite, ele poderia fazer isso sem se importar com questões de segurança porque o lugar era fortemente guardado. Foi o que Axel fez porque ele sabia que os pokémons estavam apertados dentro da Pokébola. Por alguma razão estranha, nenhum dos seus pokémons gostou da sensação dentro da Pokébola. Axel usou a Pokébola para a maioria dos seus pokémons porque o espaço dentro da Pokébola era maior e era mais confortável para os pokémons viverem lá. No entanto, nenhum dos seus pokémons gostou da sensação dentro da Pokébola. O ponto de vista do Pokémon começa. O grupo Pokémon de Axel foi dividido em duas partes. Os mais velhos e os mais novos. Isso não era porque havia rivalidade ou qualquer tipo de inimizade ou competição. Era simplesmente porque os mais novos queriam sair com os da sua idade e os mais velhos queriam sair com os amigos do seu próprio nível. Também havia outras razões, como suas conversas seriam diferentes e muitas outras coisas. No entanto, hoje todos os Pokémons estavam tendo uma reunião. Como nem mesmo o Arthur Claw estava no modo brincadeira, deve ser uma reunião muito séria e foi. Chefe, então você vai sair para treinar de novo? Perguntou Nidoking. Sim, meu professor disse que eu deveria retornar quando alcançasse o nível 3 de King. Então, eu vou. Estou um pouco preocupado com Axel, mas acredito que vocês podem lidar com isso agora. Respondeu Shedinja. Chefe, você realmente acha que o pai está certo? Garchomp agora é mais forte que eu? Perguntou Charizard, pois ele simplesmente não conseguia acreditar. Sim, isso é verdade. Se não for, devemos perceber que Axel estava certo. Desde que alcançamos o posto de rei, todos nós, incluindo eu, começamos a desacelerar nosso progresso no treinamento. É principalmente porque nunca sonhamos em atingir esse estágio em nossa vida e desde que o fizemos, sentimos que tínhamos feito tudo. Então não estamos progredindo. Se quisermos estar no topo, então precisamos treinar mais duro do que antes. Esse novo conceito de direções também é confuso para mim. Mas temos que estudá-lo, pesquisá-lo e então treiná-lo nós mesmos. Não podemos deixar tudo para Axel. O que você quer dizer? Perguntou Alakazam. Até agora dependemos apenas de Axel para nossos novos planos de treinamento. Por que temos que depender apenas dele? Agora, isso não é para vocês, jovens. Vocês ainda são crianças e precisam de orientação adequada, mas para nós, somos maduros. Podemos falar e ler em linguagem humana. Por que não deveríamos pesquisar sobre nós mesmos e como ficar mais fortes? Sabemos que podemos fazer isso, mas não fazemos porque somos preguiçosos. Axel está em um lugar escuro agora e precisamos estar lá por ele. Ele não teria tempo para pesquisar sobre as direções de todos nós e precisamos começar a fazer isso por nós mesmos. Disse Shedinja. Eu tenho alguns planos para mim e meus grupos, mas é obviamente mais lento do que o que Axel planeja para nós. Eu tentei, mas não sou tão bom quanto ele, comentou Beedrill. Claro, você não é tão bom quanto ele. Ele vem fazendo isso há anos, mesmo antes de fazermos parte do time dele e estamos apenas começando agora, mas ainda contribui. Mesmo que não sejamos tão bons quanto ele, se começarmos a fazer isso, reduziremos enormemente a pressão para ele. Isso é verdade. Eu também posso ajudar vocês a fazer planos de treinamento. Magnus também pode ajudar nesse sentido, disse Alakazam. Alakazam era conhecido como um supercomputador que podia fazer múltiplos cálculos ao mesmo tempo. Magnus também era muito sábio e era um Pokémon do tipo psíquico. Então, eles tinham muito bom intelecto e criatividade. Eles podiam usar isso no grupo. Ei, eu quero perguntar uma coisa. Já que eu recentemente alcancei o nível elemental, o que você acha que eu deveria fazer agora? Perguntou Togetic. Ele literalmente não tinha ideia porque o nível elemental era o primeiro obstáculo e depois de passar o primeiro obstáculo fica confuso sobre como aumentar o poder. Essa é uma boa pergunta. Sabe de uma coisa? Não acho que estamos tirando vantagem disso, ou melhor, vocês estão tirando vantagem de estarmos aqui. Disse Nidoking. O que você quer dizer? Perguntou Feraligatr querendo saber o que ele fez de errado. Nós somos pokémons de rank rei e somos muito mais velhos que vocês. Então, é claro, temos muita experiência. Também cometemos muitos erros e sabemos quais erros não devemos cometer. Também tomamos muitas decisões boas. Por que vocês não estão nos perguntando sobre nossa experiência? Se vocês nos conhecem e conhecem nossa experiência, então vocês não cometerão os mesmos erros que nós e vocês avançarão e se tornarão mais poderosos do que nós em menos tempo. A próxima geração de vocês seria mais eficiente do que vocês e assim por diante e então um dia, nós faremos um plano de treinamento perfeito para nossos jovens. Disse Nidoking. Ei, não estamos apenas errados aqui. Você também não tomou nenhuma iniciativa, gritou Salamence. A natureza de Salamence tomou um rumo drástico quando evoluiu.
Era como Charmeleon, mas não tanto. Charmeleon conseguiu fazer de todos o inimigo, mas Salamence não era assim. Chile, é aqui que você se engana, disse Gogoat. Gogoat era um dos pokémons mais respeitados do grupo. Como dava leite para todos os outros filhotes, era naturalmente considerada a mãe do grupo. Vocês são os inexperientes. Vocês são os que precisam de orientação. Então, vocês devem fazer as perguntas respeitosamente. Nós treinamos muito para chegar a esse estágio e exigimos respeito. Todos os jovens se curvaram ao perceberem que tinham cometido um erro. Shedinja foi quem explicou. Então, voltando ao ponto. Deixe-me ser aquele que lhe explicará como melhorar ainda mais. Primeiro de tudo, parabéns por atingir o nível elemental. É o primeiro obstáculo menor, mas sendo um Pokémon no time de Axel, não é uma grande conquista. É por causa do talento de Axel. Você também pode ter sentido que está crescendo anormalmente mais rápido do que outros Pokémons e depois de atingir o nível elemental, o progresso meio que morreu. Sim, só não sinto que consigo progredir mais rápido como antes, disse Togetic. Bom, se você já percebeu. Isso é por causa do talento de Axel. Nosso treinador tem alguns superpoderes que outros treinadores não têm. Um desses superpoderes deixaria você avançar rapidamente até atingir o nível elemental. Não se preocupe, mesmo depois de atingir o nível elemental, você ainda avançará mais rápido do que outros Pokémons mantendo tudo constante. Ah, então é por isso que o irmão Charles ficou tão bravo. Porque esse Garchomp se tornou melhor que ele, disparou Lucario. Charizard imediatamente ficou bravo depois de ser lembrado disso. Nidoking apenas riu dizendo, crianças dizem as coisas mais estranhas. Vamos voltar ao ponto. Então, onde eu estava? Sim, essa é a vantagem que você tem se tornar parte do time do Axel. Você aprenderá os novos movimentos e movimentos evoluídos mais rápido, você evoluirá e subirá de nível mais rápido e suas estatísticas base crescerão mais rápido. Mas isso não significa que subir de classificação seja fácil. Sim, economizaria muito tempo, mas você ainda tem que trabalhar duro. Agora, sobre a classificação elemental. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é pensar sobre sua especialização. Especialização? Sim, em que você se especializaria? Há muitas coisas como tipo de velocidade, ataque físico e tipo de ataque especial, defesa e tipo de defesa especial. Em movimentos também, como usar mais movimentos de status ou movimentos diretos. Como usar movimentos de status ou movimentos diretos para maximizar seu potencial. Antes você só pensava nisso em geral. Tipo, vamos pegar o Togetic como exemplo. Ele queria se especializar em ataques especiais. Mas como ele faria isso? Que tipo de movimentos ele deveria aprender que aumentariam seus poderes de ataque especial? Há muitas coisas a considerar. Claro, Axel te ajudaria com isso, mas se você começar a pensar sobre isso sozinho, você progredirá muito melhor e mais rápido, disse Shedinja. Ah, eu também vou te dizer uma coisa. O que quer que Axel diga, faça. Você pode fazer perguntas a ele se estiver confuso, mas nunca pense que é melhor do que ele. Eu cometi esse erro no passado e sofri muito. Se eu não fosse tão arrogante antes, eu já teria sido um Pokémon de classificação pseudo-campeão, disse Charizard. Ele ainda não conseguia acreditar no fato de que Garchomp não era mais forte que ele. Eu também vou sugerir algo a vocês. Também é hora de todos vocês terem pelo menos um movimento para cada maneira, como defesa, defesa especial, ataque e ataque especial e agilidade. Vocês podem ter mais movimentos nessa coisa em que são especialistas, mas também precisam ter pelo menos um movimento para tudo. Isso os ajudaria muito no futuro, disse Beedrill. Ei, e nós? Nós nos tornamos os mais fracos do grupo agora, disse um dos Magnemite. Por enquanto, você deve ir até Axel e dizer a ele para começar a lhe ensinar. A primeira orientação de Axel, nosso treinador, é muito importante. Você precisa passar algum tempo com ele. Não se preocupe, nosso treinador não está tão ocupado a ponto de não lhe dar tempo. Mas enquanto isso, por que você não treina apenas em suas estatísticas base? Antes de evoluir, todas as suas estatísticas base devem estar no Rank S então, vamos começar a treinar a partir de amanhã, disse Shedinja. Essa é uma boa ideia. Você deveria fazer isso. Sim. Pelo que eu vi, Axel estará muito ocupado amanhã. Então, ele pode não ter tempo para nos dar tempo. Então, vamos apenas treinar em nossas estatísticas básicas naquele momento. O grupo concordou em treinar a partir de amanhã. Fim do ponto de vista de Pokémon. Capítulo 733. Axel acordou às 4 da manhã hoje. Isso foi surpreendente porque seu relógio humano só o fazia acordar às 5 da manhã. Então ele se lembrou de que havia sido sequestrado e não tinha noção de tempo há mais de um mês. Ele respirou fundo e então deu um longo suspiro. Ele fechou os olhos e sentou na cama. Então ele começou a respirar em câmera lenta, controlando sua respiração e esvaziando sua mente. Depois de 5 minutos, ele estava na zona. Axel começou a manipular sua aura e a aura começou a afetar cada parte de seu corpo. Partes externas e também partes internas. Axel já fazia isso há algum tempo. Essa era a única coisa que o deixaria calmo. Era uma das aplicações da aura que revitalizaria sua saúde. Ele fez isso por 1h30 e lentamente abriu os olhos. A essa altura, ele estaria no chuveiro e se preparando para o dia. Mas por algum motivo, Axel sentiu que precisava de ar fresco e precisava meditar novamente. Ele sentiu que estava perto de algo agora. Ele teve esse sentimento por alguns dias, na verdade, mas agora parecia mais urgente. Ele ligou para a equipe do hotel e pediu que o levassem ao jardim. Este hotel tinha tudo, incluindo o jardim. A equipe do hotel foi muito educada e em poucos segundos, ele viu um jardim enorme com muitas flores desconhecidas e lindas. O lugar parecia um país das fadas. O lugar estava cheio do doce cheiro de flores e plantas. Estava bem aparado e limpo também.
Axel foi até o centro do jardim, sentou-se e começou a meditar. Não levou nem um minuto para ele atingir o estado meditativo. Ele não sabia quanto tempo ficou em tal estado, mas depois de algumas horas, sentiu uma onda de poder vindo de seu intestino. O poder se espalhou rapidamente e não afetou apenas seu estômago, mas todas as partes de seu corpo. Então a dor chegou. A dor não era algo que ele não pudesse lidar. Ele não queria perturbar os outros, então ele cerrou os dentes, mas a dor começou a aumentar lenta e firmemente. Então, alguma luz o cercou e ele deu um grito poderoso. O grito criou pequenos ventos turbulentos que destruíram todas as belas flores que estavam por perto. Parecia um massacre. As pessoas começaram a se reunir para ver o que estava acontecendo. O gerente do hotel era experiente. Ele sabia o que estava acontecendo e rapidamente disse a todos os hóspedes para não perturbarem a pessoa. O que está acontecendo com ele? Oh, não se preocupe, senhora. Ele está apenas subindo de patente, disse o gerente do hotel, e acalmou a todos. O gerente então ligou para Joseph para falar sobre a situação. Joseph ligou para Flint e Agatha e todos os três correram em direção ao jardim do hotel. Naquela época, o processo de rank-up já estava concluído. Havia um monte de notificações pairando por aí, mas como ele estava com muita dor, não tinha tempo nem luxo para olhar para elas. Depois de alguns minutos, a dor realmente se transformou em algum tipo de êxtase, pois ele começou a sentir que todo o seu corpo estava energizado para um nível mais alto. Ele nunca havia sentido tanto poder até hoje. Ele sabia que estava subindo de nível, mas nunca esperou tamanha diferença em apenas um único nível. Quando o processo de ascensão foi concluído, ele ouviu uma voz do seu lado direito. Ei, amigo, você está bem? O aumento de nível foi bom? Flint estava bastante preocupado com isso porque o estado mental de Axel não estava em boas condições. Normalmente, esse seria um momento de comemoração, mas ele queria ver se Axel ainda estava lá. Assim como os pokémons, aqueles poucos minutos de rank-up davam uma onda de sentimento poderoso ao usuário. Então, ele não sabia como Axel estava se sentindo agora. Sim, Flint, estou bem. Obrigado por perguntar, disse Axel com um sorriso. Isso é ótimo. Parabéns por atingir o posto de pseudo-rei. Você pode ser o treinador mais rápido a atingir tal estágio, exceto por aqueles monstros dos tempos antigos, disse Flint. Flint pode realmente ser verdade. Alcançar o posto de pseudo-rei quando ele tinha apenas 16 a 17 anos foi um feito e tanto. No entanto, Axel não sentiu muito sobre isso. Ele ainda era fraco e isso deveria acontecer também. Ele precisava de mais poder e precisava ficar mais forte. O encontro com Steven e Cynthia foi adiado porque Axel precisava de um tempo para si mesmo. Eles já estavam informados sobre as circunstâncias de Axel. Em vez de aproveitar o sono, ambos estavam muito estressados. Ambos, especialmente Steven, tinham alcançado recentemente o nível elemental. Isso levou muito tempo e esforço. Cynthia também havia alcançado o nível elemental alguns meses antes. Mas agora Axel estava no nível pseudo-rei. Pode levar muito tempo para eles chegarem a esse estágio e nessa altura, Axel pode até atingir o posto de rei. Porque as diferenças eram tão altas. Nenhum deles era estúpido como os outros. Eles sabiam que o poder pessoal realmente importava. Enquanto isso, Flint e Agatha estavam com Axel em um restaurante muito luxuoso. Axel estava levando algum tempo para se acostumar com o novo poder dentro de seu corpo. Axel, como você está se sentindo agora? Perguntou Agatha. Na verdade, estou me sentindo ótimo. Cheio de energia. É muito estranho. Por que vocês dois me arrastaram até aqui? Sei que vocês têm coisas melhores para fazer. É porque você subiu para o posto de pseudo-rei. Nós, como seu superior, teremos que lhe dar algumas informações. Que tipo de informação? Bem, assim como os pokémons, fica muito difícil para nós, humanos, também atingirmos o posto de rei em nossas vidas. Mesmo que você já tenha atingido o posto de pseudo-rei, não comemore muito cedo. Há muitas condições que você precisa cumprir para atingir o posto de rei. Levaria facilmente anos para você atingir esse estágio, disse Agatha. Quanto tempo levou para você chegar ao posto de rei partindo do posto de pseudo-rei? Perguntou Axel. Levei 15 anos para chegar a esse estágio e eu era bem rápida em comparação aos treinadores normais, disse Agatha com orgulho. Tanto tempo. Claro, você acha que a classificação de rei é tão fácil de obter, mas os benefícios de atingir a classificação de rei são igualmente bons também. Primeiro, aumenta sua expectativa de vida em quase 150 a 200 anos. Ele também aumenta suas estatísticas básicas para um nível bem alto e quando você alcança o posto de rei, você basicamente deixou a parte mortal do seu corpo. O que isso significa? Você terá que sentir para saber. Não posso explicar em palavras. De qualquer forma, como é muito difícil chegar ao posto de rei, é necessário se preparar o mais cedo possível. Obrigado pelo conselho. Mas eu nem sei por onde começar. Não se preocupe, vá com calma. Você também pode perguntar a Oki e Red sobre isso. Eles sabem mais do que nós. Estamos aqui apenas para informar e avisar sobre isso. Por que não tomamos café da manhã agora? Perguntou Flint. Axel estava com bastante fome depois do rank-up, então ele pediu muita comida e comeu bastante. Até Flint ficou surpreso ao ver seu apetite. Depois de se sentir confortável, Axel olhou para a notificação e suas estatísticas. Jim, o anfitrião dominou a saúde aprimorada. Jim, o anfitrião dominou a sobrevivência aprimorada. Jim, o anfitrião também domina a supressão da dor. Jim, o anfitrião dominou 2 dos 9 requisitos para força de vontade aprimorada. Jim, todas as estatísticas do anfitrião aumentaram significativamente. Jim, o anfitrião está subindo de classificação. Havia 5 requisitos para dominar, Enhanced Survivability, e apenas Enhanced Health faltava dominar.
Felizmente ele dominou hoje e agora ele havia dominado 2 dos requisitos para Enhanced Willpower. Um deles era Enhanced Survivability e outro era Pain Suppression. Axel então olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome, Axel Blaze Raça, Demi-humano Classificação, Pseudo-Rei Alinhamento, Família Venu Profissão, Treinador Pokémon Mestre Título, o Sucessor Reputação, 98.930.000 Saúde, 7.500 Aura, 5.000 Força, 3.000 Agilidade, 2.450 Intelecto, 2.745 Liderança, 4.000 Psíquico, 2.900 Energia EOS, Selado Habilidades. Habilidades ativas 1. Identificar nível 22. Sentido de aura nível 63. Resistência de aura nível 64. Pressão de aura nível 58 5. Casaco de aura nível 59 6. Resistência psíquica nível 43 7. Comunicação mental nível 47 8. Ataque de aura nível 45 9. Mente clara nível 58. Habilidades passivas 1. Crescimento excessivo 2. O criador 3. Crescimento excessivo de elementos 4. Captura de movimento 5. Assistências de domínio 6. Ligação da aura 7. Força de vontade aprimorada 2.9 Pokémons. Clique abaixo Pokédólares. 703 bilhões e 120 milhões Missão. Missão principal 5 Submissão. 1 Missão especial. 0 itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo, poção de saúde. Houve muitas mudanças. Especialmente sua saúde, que aumentou enormemente. Ele não acreditava que sua saúde aumentaria tanto se ele não tivesse dominado Enhanced Health. Era por isso que ele estava se sentindo tão cheio de energia. Axel não sabia o que aconteceria se ele dominasse todos os requisitos de força de vontade aprimorada. Mas ele estava muito esperançoso de que algo drasticamente bom aconteceria. O próximo objetivo era se concentrar no próximo requisito para força de vontade aprimorada. Nossa, eu não imaginava que existisse um lugar assim nessa ilha. Vocês realmente deveriam pagar um bônus para aqueles que conseguiram, disse Cynthia enquanto olhava para o lugar. O lugar era muito único e era a primeira vez que Axel estava aqui. O lugar era basicamente uma sala fechada e acolchoada. Mas chamá-lo de sala seria injusto, pois o lugar era muito grande. Era basicamente como um pequeno salão. 3 deles eram as únicas pessoas lá dentro, mas não sentiam que estavam sozinhos naquela sala grande. A sala era tão bem pintada que eles sentiam que estavam em um jardim com cadeiras e grama por todo lado. É algum tipo de nova tecnologia onde você vai sentir que está em um lugar diferente. E sim, pagamos muito para aqueles que fizeram isso. Isso é apenas um protótipo. Seremos capazes de replicar coisas como o cheiro e o toque também no futuro. Steven, é bom saber que a Devon Corporation está investindo nesse tipo de coisa, comentou Axel. Uma das coisas boas sobre esse lugar é que o som é totalmente selado. Sem minha permissão, ninguém conseguia ouvir nada lá fora e também não havia câmeras por perto. Então nossa conversa permaneceria privada, disse Steven. É bom ouvir isso. Então, por que não tomamos um chá primeiro e depois falamos sobre você, Axel? Sim, é por isso que estamos aqui. Eles vieram aqui para que Axel pudesse contar porque ele era tão forte e seus pokémons eram tão fortes. Depois que a história de Axel terminasse, então apenas Cynthia e Axel conversariam e Cynthia também contaria seu segredo. Steven também poderia ter feito um acordo com Cynthia, mas não fez. Ele já havia pago uma quantia alta ao negociar com Axel. Ele não queria pagar mais. Além disso, ele sentiu que se Axel conseguiu ascender tão rápido com um começo tão humilde, então seu caminho deve ser melhor que o de Cynthia. Ele também podia imaginar que suas formas de treinamento também poderiam ser muito semelhantes. Então, ele não fez um acordo com Cynthia. Então, por onde eu começo? Ah, porque você não começa a fazer perguntas e eu tentarei o meu melhor para respondê-las, disse Axel. Fim do volume 5.